Resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar a como interpretar os fatos que acontecem na sua vida corretamente, como entender o que está por trás e como você pode fazer para realmente chegar onde você deseja. Então fica aí ligadinho que é um assunto bastante interessante. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Olha só, pessoal, interpretação dos fatos é muito interessante, porque aquilo que você interpreta é aquilo que acontece. Sabe por quê? Porque a sua interpretação determina como as coisas vão acontecer, porque quando nós interpretamos algo, a gente usa alguns parâmetros para isso. Então, a gente usa, por exemplo, aquilo que a gente acha, né? Aquilo que eu interpreto, aquilo que eu estou também sentindo a respeito daquilo que eu acho, e o que eu sinto a respeito daquilo que eu acho se torna uma crença. Então, crença é aquilo que eu acredito com todas as minhas forças que é assim, que é verdadeiro. E quando a pessoa tem uma crença, por exemplo, numa possibilidade ou numa impossibilidade, para ela aquilo é real, para ela aquilo é a verdade, para ela não adianta outras pessoas virem falar, olha, de outro jeito ela não acredita. Então, para pensar, você que está me ouvindo, no que você acredita, principalmente a respeito de você. Então, como você interpreta os fatos é o que faz ou deixa de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Porque, por exemplo, às vezes existe crise, né? Eu falo às vezes porque não é todo mundo que interpreta os fatos como crise. Então, quando você ouve falar da crise, se você realmente olha para essa crise e realmente interpreta aquilo como uma crise, como um problema, você traz junto dessa interpretação, você, né, na verdade, você traz para você uma informação onde nesta informação, a informação contém uma crença, ou seja, você passa a acreditar naquilo. A partir do momento que você passou a acreditar naquilo, você internaliza aquilo como um sentimento. Quando você tem esse sentimento dentro de você, você simplesmente sente que vai ser assim na sua vida, você sente que será daquela forma, você sente que não será de outra forma. E é isso que acontece a maioria dos impedimentos. E eu vou um pouquinho além disso. Quando você sente que algo pode ou não acontecer, você realmente começa a se conduzir na vida em termos de ações para aquilo daquela forma. Ou seja, você deixa de fazer aquilo que você poderia fazer de um jeito diferente e você passa a ficar limitado porque existe essa sensação, essa crença de que não deveria fazer de outro jeito, de que tem que ser daquela forma. Então, é aquela velha história, são as teimosias que nós temos a respeito de como a gente acha que tem que ser. E é tão interessante quando a gente observa as pessoas mais jovens, a gente vê eles chegando com interpretações a respeito dos fatos e das coisas, né, diárias muito diferente. Então, e eles trazem um outro senso de realidade. E de repente você se observa realmente percebendo algo diferente e que faz sentido. A partir do momento que algo faz sentido, a pessoa se solta. Então, lá no consultório, eu trabalho com uma técnica que chama-se alinhamento emocional, onde a gente trabalha bastante com essas partes emocionais da pessoa. É interessante, é interessantíssimo porque a partir do momento em que a pessoa interpreta diferente, e eu trago essa interpretação para as pessoas, né? Eu me especializei em realmente olhar, sentir o que a pessoa está fazendo ali na própria vida e interpretar isso de uma outra forma para a pessoa. Então, quando eu trago muitas vezes a mesma questão, em outras palavras, de outro jeito, a pessoa
ela olha para mim e fala, faz sentido, eu nunca tinha pensado, parado para pensar dessa forma. Quando a pessoa vê um sentido diferente naquilo que ela está interpretando, ela se abre. É nesse ponto onde a gente começa a encaixar novas informações, novas formas de ver, novas formas de olhar, né, para aquilo que está acontecendo, novas formas de fazer as coisas diariamente. Então, olha que interessante, essas pessoas, elas estavam presas nesse parâmetro que elas tinham criado ou que elas tinham sido inseridas, e elas acreditavam realmente que só dava para fazer algo daquela forma, ou seja, a pessoa muitas vezes ela acredita que a única saída para o caso dela é X, e aí eu mostro que não é. E a pessoa, muitas vezes pela primeira vez ali, ela fala, poxa, faz sentido o que você está me falando, eu não tinha interpretado dessa forma. E aí, através dessa nova interpretação, a pessoa se abre. Então acontece uma coisa muito interessante, porque quando ela se abre para algo novo, ela está se abrindo para uma nova interpretação, né, que vai vir através de uma nova informação e que aí vai deixá-la apta a fazer diferente, ou seja, a partir do momento em que eu acredito que dá para fazer de outro jeito, eu faço. Até então, eu não acredito que dá para fazer de outro jeito. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente chega para um amigo, faça o teste, gente, e você pega e observa a vida dele e você tá percebendo muitas vezes que a pessoa faz sempre tudo de uma determinada forma e continua reclamando. E ela não tentou fazer algo diferente. E quando você traz essa informação do algo diferente para essa pessoa, eu brinco, eu falo que a pessoa espana, né? Ela não aceita, ela vai falar, eu já tentei tudo e não deu, eu já fiz daquela outra forma e não funcionou, mas ela não fez da forma que você disse, mas ela tem lá as informações de que tudo que ela tentou, que foi no âmbito daquele conhecimento que ela tem, não deu certo. Então a pessoa continua fechada, ela cria aquela ideia de que não é possível. Agora, se você conseguir convencer a pessoa de que existe a possibilidade, mas não é convencer forçando, é convencer mostrando de outra forma, a pessoa se abre. Porque daí ela chega a essa conclusão, poxa, nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente é possível. Ou quando, por exemplo, nossos filhos chegam com ideias diferentes a respeito daquilo que a gente faz, né, todos os dias, e de repente você olha e fala, poxa, ele tem razão, ele tá me trazendo uma ideia nova, uma informação nova que eu não tinha. Então, gente, a gente cria essas identidades nossas, né, quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, até onde eu posso ir, até onde eu acho que eu consigo fazer as coisas na vida, isso se torna uma identidade. Você interpreta essa identidade através de um papel. Então, você acaba sendo lá a pessoa que é ou que não é certas coisas. Agora, o que acontece no dia a dia? As pessoas, elas se veem querendo mais, desejando mais, mas não percebendo que para elas irem além, para elas passarem para esse outro ponto, elas vão precisar fazer coisas diferentes. Eu falo sempre aqui nos meus programas na Rádio Mundial, para quem não conhece, eu sou Cristina Long, que você vai continuar com os mesmos resultados se você continuar todos os dias fazendo tudo igualzinho. Você acorda, você toma café da mesma forma, você vai para o mesmo lugar, você frequenta os mesmos lugares, você sempre fala dos mesmos assuntos com as mesmas pessoas, nas mesmas situações. Então, isso traz uma certeza absoluta que você vai continuar tendo o mesmo resultado. Gente, não dá para chegar, por exemplo, numa cidade indo sempre por outra, né? Então, ou seja, se eu quero chegar naquela outra cidade específica, eu preciso tomar um outro caminho. Agora, se eu estou sempre no mesmo caminho, desejando chegar naquela outra cidade, eu estou numa irrealidade, eu não estou observando realmente o que eu estou fazendo, que é o que a maioria das pessoas faz quando fica no automático. Esse automatismo faz com que as pessoas não pensem e simplesmente ajam de uma forma inconsciente, ou seja, elas fazem tudo do mesmo jeito. Só que aí existem essas brechas do pensamento onde a pessoa sonha, ela vê uma foto bonita de um lugar bonito, de um carro bonito, de algo diferente, ela fica sonhando sem olhar para a própria vida, sem olhar para a própria realidade. Então é muito interessante quando a pessoa faz esse desencaixe daquilo que ela pensava e encaixa naquele lugar algo diferente. É assim que a hipnose funciona. A gente muda as coisas emocionalmente de lugar. Então, aquilo que era muito forte passa a ficar fraquinho e imperceptível. Aquilo que estava fraco
emocionalmente falando, passa a ficar forte, ou seja, a pessoa, por exemplo, que não tinha coragem, ela tinha muito medo, o medo ali na frente, muito forte, age, né, ali na vida da pessoa de uma forma inconsciente e automática. Então, quando a gente muda isso emocionalmente de lugar, a pessoa passa a ter coragem, então ela não lembra do medo, ela não lembra de ter medo, isso é muito interessante. Então, por exemplo, pessoas que têm medo de avião, a gente trabalha ali para que a pessoa saia do medo. E aí, de repente, ela se vê comprando a passagem, indo viajar. Eu já tive vários relatos assim. E a pessoa falou: olha, eu até estava apreensiva no primeiro momento, mas depois eu relaxei e percebi que foi legal. Eu prestei atenção em coisas que eu não prestava antes e fiquei absolutamente em paz. Então, é assim que funciona, gente. Então, é um processo muito interessante de novos acontecimentos na vida da pessoa, é um processo de novos resultados, porque fazer tudo igual vai trazer sempre o mesmo resultado. Gente, eu sou Cristina Long, eu trabalho com esse processo que chama-se alinhamento emocional, onde eu trabalho através da programação neurolinguística, também da hipnose e outras técnicas que eu utilizo ali de toque para que você faça a transformação acontecer na sua vida. Então, eu vou te dar as ferramentas emocionalmente falando para que você seja apto, esteja capaz, se sinta capaz de fazer a mudança acontecer. Além de trazer parâmetros, trazer medidas novas para a sua vida. Então, é um processo muito interessante. A gente faz esse processo ao longo de 10 semanas e ele é realmente transformador. Ele é transformador porque ele tem esse objetivo de transformar, de fazer você andar de um lado, por exemplo, para o outro, né? Do lado A para o B, de uma ponta para outra ponta. Então, para você entender como funciona esse processo, manda lá um WhatsApp para minha secretária, ela vai te mandar as informações de como funciona. O nosso WhatsApp é 969657748. Então, eu vou repetir, lembrando que é 0 operadora 11. Aliás, eu atendo também via chamada de vídeo no WhatsApp com hora marcada. Então, 0 operadora 11 969657748. E o telefone do consultório, você pode ligar após as 9h30, é 4327-4301. Repetindo, 4327-4301. Gente, fazer essa transformação que tanto as pessoas desejam nas vidas, né, nas próprias vidas, tem a ver com observação. Eu preciso entender onde eu estou, quem eu sou, o que está faltando, e eu também preciso entender que caminho e como eu me coloco nesse caminho, como eu me transformo da pessoa que eu sou hoje na pessoa que eu quero ser. Então, existem vários parâmetros para isso, vários modelos. Por quê? Porque não é um milagre. É uma questão da pessoa realmente sentir que ela pode fazer essa transformação. Outra coisa que faz a pessoa não conseguir é a sensação de que com ela não vai acontecer, de que pode acontecer com o outro, de que é possível acontecer, mas não com ela. Ou seja, quando a pessoa tem a sensação de falta de merecimento internalizada dentro dela, ela não consegue se ver como uma pessoa merecedora daquilo, ela não consegue se colocar no caminho certo. E aí a autossabotagem acontece, que é quando a pessoa se mete em coisas que não vão dar em nada, ela tem amizades erradas, ela perde tempo com as coisas erradas, ela faz muita coisa muitas vezes ali no dia a dia, mas coisas que não vão dar em nada. A pessoa não tem essa visão de longo alcance para poder interpretar tudo isso. Então, essas transformações lá no consultório eu faço diariamente e é muito legal, porque às vezes a pessoa nunca parou para pensar de uma forma, como eu disse aqui no começo, daquela forma diferente, além dela não ter parâmetro para olhar para as pessoas, para interpretar o que está acontecendo na vida dela. Então, nós vamos fazer juntos uma grande interpretação da sua vida, daquilo que você se tornou, daquilo que você está sendo e daquilo que você quer se tornar. Tirando aparando, né, todas as arestas, todas as questões emocionais que te seguram. Então, eu trabalho com as inseguranças, com as frustrações, com sentimentos de incapacidade, com sentimentos de medo, para que você se sinta finalmente capaz, além de ter esse parâmetro. Quando eu falo de parâmetro, eu estou querendo dizer, eu vou te ensinar a ter uma medida,
a respeito das coisas, porque não adianta você achar eu sou assim, pronto, e o mundo que se encaixa em mim. Não funciona assim. Você precisa entender que você precisa se encaixar no mundo, porque quando você se encaixa no mundo, você facilita a sua vida. Então, esse encaixe, ele tem a ver com vários aspectos, por exemplo, o aspecto emocional, o aspecto da comunicação, o aspecto da interpretação que vem do outro, né? Ou seja, daquilo que o outro comunica para mim, como eu interpreto, como eu internalizo isso, como eu devolvo isso, essa devolutiva. Ou seja, eu vou te dar parâmetros para que você... eu vou te dar essa medida certinha para que você saiba como proceder, como agir, o que fazer com tal caso ou com outro caso. Ou seja, você vai entender o que você precisa fazer para você sair de onde você está. E a técnica, gente, ela trabalha lá no inconsciente. Ela tira de dentro de você essas programações erradas. Porque enquanto a gente não tira essas programações erradas, a gente não se sente capaz, ou muitas vezes a pessoa até acha que se sente capaz, mas ela não está percebendo que ela se sabota de forma inconsciente. Então, essas programações inconscientes eu tiro através da hipnose, através da programação neurolinguística, de outras técnicas que eu utilizo ali junto com o consultório, para que você faça essa transformação acontecer na sua vida. Então, é um processo muito bonito, é um processo muito forte, né? As pessoas mudam mesmo. Então, eu sempre falo, se você não tem medo de ouvir a verdade também, nem apareça lá, porque eu vou colocar para você realmente quem você está sendo e muito claramente, claro, com muita delicadeza, com muito amor, mas é importante a gente saber onde estamos para a gente chegar onde a gente deseja. Então, anotem aí, o nosso WhatsApp é 969657748, que é o 0 operadora 11 969657748. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. E o telefone lá do consultório é 4327 4301. 4327 4301. Gente, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, eu atendo casais. E eu atendo, o meu foco é trabalhar com as questões emocionais, é tirar as travas e as sensações erradas que a pessoa tem a respeito daquilo que ela pode ou não ser, daquilo que ela pode ou não fazer na vida. Então, quando, por exemplo, uma criança fica encolhidinha, com medo, ela não consegue ser realmente quem ela é. Então, quando tira-se o medo, a criança fica espontânea, ela fica alegre, ela fica feliz, ela lida muito bem com os coleguinhas. Então, é um trabalho muito legal. No emagrecimento, por exemplo, as pessoas que passam pelo processo, elas aprendem a estarem completamente no presente, né? Elas param de comer de forma mecânica e passam a comer de forma observatória, ou seja, eu estou observando o que eu estou fazendo, eu estou medindo, eu estou sentindo, e aí ela percebe emocionalmente quando o corpo está saciado. E aí ela para de ter aquela fome emocional e passa a observar a fome física. E ela puxa o freio de mão toda vez que ela perceber que ela está indo além. Então, é um trabalho também bastante interessante, com casais também, gente. Os casais se transformam. Eu amo trabalhar relacionamentos. Eu gosto de ver as transformações. Eu gosto quando a mulher chega e fala: eu tenho um problema com meu marido, eu não aguento mais, e aí de repente eu falo, então vamos transformar e fazer do jeito que, né, você deseja, e aí de repente a pessoa volta e fala, putz, aquilo que você me ensinou tá funcionando, ele tá super feliz, eu tô super feliz, a gente parou de brigar, a gente tá se olhando finalmente. Então é um processo muito interessante. E gente, fazer a transformação acontecer, repito, é uma questão de como você interpreta a transformação, como eu acho que vai acontecer a transformação. Então, se você está parado, preso num sentimento de que eu acho que não vai acontecer, de que eu acho que é difícil, de que eu acho que não é possível, de que eu acho que tem muitos fatores me segurando, muitas questões, muitos impedimentos, você não vai conseguir mesmo, porque daí você criou uma crença a respeito disso. Quando a gente tira essas sensações erradas a respeito da interpretação, né? E quando você passa a conseguir interpretar aquilo de uma outra forma, com uma outra possibilidade, a realidade se coloca na sua vida de uma forma muito interessante. É um processo realmente muito bonito. Então, gente, anotem aí o meu WhatsApp, manda um oi para minha secretária, ela vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Esse processo pode ser feito, inclusive, via
chamada de vídeo. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 96965 7748. Então, 96965 7748. E, gente, eu quero fazer um convite para vocês. Eu ministro poucos cursos, poucos workshops, porque uma pela falta de tempo, outra porque realmente eu vou me organizando dessa forma. Então, tem um workshop que as pessoas estão me pedindo muito, que é o workshop de anjos e mentores, né? O nome desse curso chama Mestres, Anjos e Mentores. É uma vivência prática. E eu farei ela uma única vez esse semestre, que será agora no dia 25 de março, mês que vem, agora o mês que vai entrar. Então, é um domingo, é uma vivência onde você vai aprender a se conectar com a sua essência e vai fazer contato, vai aprender ali no consultório comigo, no grupo, a fazer contato com os mestres, com os anjos mentores, vai entender tudo sobre esse mundo, como você observa esse mundo espiritual, como ele funciona na sua vida, como faz contato, né, com esse mundo, como você vai fazer contato com o seu anjo, com os seus mentores. Nós vamos fazer uma vivência bem prática. É algo bastante interessante, porque as pessoas que fizeram essas vivências no passado, até hoje utilizam isso para a própria vida, porque é uma coisa para você mesmo, né, de você ganhar força emocional junto com a força espiritual, porque o mundo espiritual, ele está aí para nos ajudar, ele está para nos dar uma força, não para fazer pela gente. Agora, quando nós temos essa força, a gente cria dentro da gente serenidade, paz, sensações gostosas e que são muito importantes. Então, para participar desse curso, o curso é um workshop, na verdade, chama Mestres, Anjos e Mentores, comigo, Cristina Long, e as informações já estão lá no meu site, que é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br, ou você envia lá para minha secretária um WhatsApp, ela vai te mandar as informações, que é 969657748. 969657748. Gente, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, trabalho há 21 anos com a programação neurolinguística, com a hipnose, com várias outras técnicas. E eu, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo a interpretar tudo que acontecia para fazer transformações acontecerem. E eu fiz principalmente na minha vida, fiz na vida dos meus filhos, fiz na vida das pessoas que estão à minha volta. E as pessoas, é tão interessante porque as pessoas voltam e trazem outras pessoas, indicam outras pessoas. Isso é um grande sinal de que funciona. Então, eu escrevi ao longo desse caminho alguns livros. O meu primeiro livro chama-se Anjos e Mentores, que saiu pela editora Alfabeto alguns anos atrás. E eu escrevo sobre a força espiritual, como você pode utilizar a sua força espiritual no dia a dia. Depois eu escrevi o livro que fala sobre, que chama-se A Melhor Versão de Você, que fala sobre essas técnicas terapêuticas, emocionalmente falando, que eu uso aqui no consultório. Ou seja, se você não tem a possibilidade de vir até mim, você pode comprar o livro para entender o que você tem que fazer, como você tem que interpretar os fatos na sua vida. E eu escrevi recentemente um livro que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que é um livro que é um conto, né, uma história infantil que serve desde criança para criança pequena até adultos, onde eu falo sobre a interpretação também dos sentimentos, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deve fazer. Então, os meus livros estão todos lá no meu site, à venda, tem também nas livrarias, tem na internet. Então, procura lá, Cristina Long, livros de Cristina Long, que você vai achar com certeza. O nosso site é cristinalong.com.br. Olha só, fazer a transformação acontecer depende, em primeiríssimo lugar, de uma decisão. E essa decisão, ela tem que ver respaldada de uma certeza, de uma observação, onde eu percebo que eu ainda não sou aquilo que eu quero ser, que eu ainda não tenho aquilo que eu quero ter, e que, principalmente, eu já tentei muito e não consegui. Quando a pessoa percebe e admite isso para si mesma, ela consegue, finalmente, fazer a mudança acontecer, porque ela percebe que precisa de algo mais que ela ainda não entendeu. E é nesse processo que a gente faz ao longo dessas 10 semanas, desse alinhamento emocional, que a gente faz essa transformação acontecer
e algo muito diferente vai acontecer na sua vida, eu te garanto. Gente, olha lá no meu site, tem os depoimentos de muitas pessoas e elas colocam os depoimentos para mim, mandam os depoimentos para mim ao longo desses anos. Eu tenho muitos depoimentos para você entender como que funciona. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Então, repetindo, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748 e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Gente, é isso aí. Até o meu programa hoje à noite, às 19 horas, e um excelente dia para vocês. Bom dia. Impulsionar as vendas da sua empresa, tornar sua marca mais conhecida, fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836.